Irmãos e irmãs, esse 10º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o chamado de Mateus. O chamado de Mateus dentro de um contexto inovador da parte de Jesus Cristo, uma vez que o Senhor vai se cercando de pessoas que talvez um mestre do judaísmo não faria. Pescadores, cobradores de impostos, e assim por diante nós vamos vendo como o chamado dos apóstolos vai acontecendo no Novo Testamento. O primeiro elemento importante de considerar, por mais que o Evangelho de Mateus não tenha exclusivamente aqui na liturgia de hoje um caráter vocacional, mas devemos ressaltar a prontidão de Mateus em seguir a Jesus. Um homem de posses, um homem que tinha o seu lugar na sociedade, colaborador do império, deixa tudo para seguir a Jesus Cristo. Importante considerarmos que Jesus não faz nenhuma outra proposta, apenas chama, segue-me. Não há condições, não há promessas, não há mais nada além do convite. E aquela confiança de Mateus, a liberdade, a generosidade do seguimento. Mas é importante também considerar que o contexto de Mateus não é um contexto favorável para a religiosidade da sua época. Lembrando que os judeus abominavam essa classe de pessoas porque colaboravam com o domínio do Império Romano na sociedade judaica daquele tempo. Então, Mateus, ele era alguém contrário, inimigo do povo judeu. Nesse sentido, Jesus, ele faz 2 milagres no Evangelho de hoje. O milagre da conversão de Mateus, que responde a esse chamado prontamente, segue o Senhor, e o milagre da conversão da comunidade judaica, não num sentido amplo, mas aqueles que estão de coração aberto. Por isso, Jesus Cristo nos diz no Evangelho de hoje que não veio para os sãos, mas para aqueles que estão enfermos, os doentes, aqueles que precisam de médico. Por quê? Porque não bastava proclamar a condição religiosa que os judeus faziam. Fariseus, saduceus, mestres da lei, chefes do templo e assim por diante. Uma vez que o coração estava fechado, endurecido, um coração manipulador diante da posição que aqueles homens ocupavam dentro da religião. Um ocupava uma posição no império, os outros a posição na religião. E ali Jesus Cristo tenta mostrar o seu lugar no meio desse povo. Não com acepção de pessoas, mas para todos aqueles que necessitam. Quem são os justos? De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Podemos nós nos considerarmos justos porque estamos aqui? Não precisamos do tratamento de Jesus Cristo na nossa vida? Não precisamos do seu chamado para o seguimento? Ou nós temos a coragem humilde de nos reconhecer pecadores, pessoas, homens e mulheres, em processo de transformação, de conversão, em busca da santidade, em busca da nossa salvação? Nós precisamos trabalhar a nós mesmos. Por isso Jesus Cristo diz: quero misericórdia e não sacrifícios. Também precisamos compreender a fala de Jesus a respeito disso. O sacrifício pessoal é muito bem-vindo a Deus, a Jesus. O que nós celebramos em cada Eucaristia? O sacrifício de Jesus Cristo. Em vista do quê? Os nossos sacrifícios pessoais precisam ter um objetivo. Na Quaresma nós trabalhamos muito isso, essa reflexão. Jejuns, penitências, sacrifícios, em vista de quê? Porque o contexto de Jesus Cristo, que o rodeava, era de uma classe religiosa que impunha sacrifícios para os outros. Exigia as coisas dos outros, mas transgredia quando se tratava de si mesmo. Pesava a mão sobre os outros, mas queria misericórdia sobre eles. Uma vez que o processo tem que ser o contrário.
oferecer misericórdia, mas também um sacrifício pessoal pela nossa conversão, um sacrifício de nós mesmos. Se nós não olharmos o sacramento da Eucaristia a partir dessa dimensão da oferta total de Cristo, nós também não conseguiremos comungar devidamente este sacrifício. Porque à medida que nós nos colocamos como batizados e batizadas, na disposição, na consciência de tomar parte desse sacramento, sacramento da caridade, da consciência, do comprometimento, como nos dizia o Papa Bento XVI, então nós estamos comungando a nossa própria condenação, porque não somos capazes de ter misericórdia, de amar e de oferecer a si mesmo. Então nós podemos compreender que, a partir do Evangelho de hoje, sacrifício é sinônimo de oferecimento. Eu sacrifico a minha vida, sacrifico tantas coisas em vista do meu próximo, em vista do amor de Deus. E é nesse sentido que nós vamos trabalhando a nossa consciência. Já lá no livro do profeta Oséias, também isso foi dito. Não é uma palavra nova de Jesus Cristo. Vamos lembrar que em outro momento, Jesus Cristo diz às pessoas que estavam rodeando ele: não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. É importante considerar que toda a palavra de Jesus é uma redescoberta da ação de Deus na história do povo, na nossa história. Nós damos continuidade a essa história, a esta relação de amor que Deus estabelece com todos nós. Lembrando que o sacrifício de Jesus é a expressão do sacrifício de Deus, um Deus que oferece aquilo que tem mais de precioso para resgatar a todos nós. Por isso a salvação, o reino dos céus, depende mais de nós do que de Deus. Depende das nossas ações, da nossa consciência e do nosso comprometimento com a causa do reino de Deus, com os ensinamentos do Senhor. Por isso devemos ser os juízes de nós mesmos, a partir de uma reflexão pessoal e sincera, profunda, de como está sendo a nossa vida, de como está sendo a oferta de nós mesmos para a construção do reino de Deus. É um processo que não se acaba, ele é para a vida toda. Não precisamos pensar que chegou um momento da vida, está tudo bem, acho que agora eu estou vivendo bem a minha fé. Quanto mais oferecemos, mais o Senhor espera de nós. Não que o Senhor seja ganancioso, mas porque talvez os nossos olhos humanos, insensíveis, não conseguem perceber como que Deus opera maravilhas nas nossas vidas constantemente, como o Senhor vem agindo na nossa história, na nossa família, mesmo diante do sofrimento. E quando meditamos a respeito desta imagem da oferta de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós não podemos nos dissociar disso. Se nós nos colocamos nesse mundo como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós temos que estar dispostos a viver esse mistério na nossa vida. O mistério da vida de Cristo que se realiza em nós, porque nós somos um em Cristo. São Paulo insiste constantemente com a comunidade, com as comunidades para quem ele escreve, somos um só. Se nós não realizamos o mistério de Cristo na nossa vida, então nós estamos doentes, enfermos, e precisamos ressignificar a nossa relação com Deus. Por isso a necessidade de constantemente nos colocarmos na disposição de uma revisão da vida, de uma revisão da caminhada cristã, do nosso discipulado, da capacidade de oferecer a si mesmo. Como está sendo o nosso ato de misericórdia e de amor? Ou estamos exigindo mais dos outros? Muito mais do que aquilo que nós mesmos conseguimos oferecer. Essa é uma atitude farisaica, que não cabe àqueles que são assinalados com o sinal da salvação no batismo, com o sinal do Cristo Salvador.
Isso não cabe a nós. Devemos olhar os grandes exemplos da igreja que conseguiram, de fato, um equilíbrio justo diante disso. São Francisco de Assis é um grande exemplo para o evangelho que nós estamos meditando hoje. Um homem que era capaz de ir até as últimas consequências na dimensão do sacrifício de si mesmo, mas completamente fraterno, solidário e misericordioso com o irmão que sofria na sua casa, num dia de jejum, onde todos jejuavam. Eis que de madrugada um confrade, ai que eu morro de fome, não estava aguentando mais o jejum. E São Francisco chama o irmão e oferece uma refeição, faz a refeição com ele. Então nós precisamos ter um equilíbrio entre aquilo que nós conseguimos oferecer e aquilo que nós exigimos dos outros, dentro das nossas casas, na comunidade, nos lugares onde nós estamos inseridos. Não podemos nos colocar como medida para ninguém. A medida é Jesus Cristo. Mas sabendo que aquilo que nós oferecemos, por mais que não seja 100%, é o máximo que eu posso oferecer hoje. E compreender que o outro também tem a medida dele. Não ficar impondo fardos pesados na vida do nosso próximo. Nesse sentido, nós vamos fazer uma ressignificação da nossa relação de amor com Deus. O amor e a misericórdia de Deus que estão acima dessa dimensão do sacrifício. Por isso, na segunda leitura nós vemos a atitude de Abraão, que já no final da sua vida foi capaz de recomeçar. O próprio apóstolo São Paulo nos apresenta, quase 100 anos, na confiança da fé, deixa tudo, terra, família, para seguir aquilo que Deus apresentou como um caminho. E ele também recebe o prêmio eterno, pai de inúmeras gerações, nosso pai na fé, nosso também, dos judeus, dos muçulmanos, de todos aqueles que creem no Deus único. Somos reunidos na fé de Abraão, um homem que acreditou. Sara, a mulher que acreditou. Do ventre infértil nasce a vida, nasce o povo de Deus. Das pernas débeis, do corpo frágil, nasce o caminho da salvação. Então, nesse sentido, vamos acreditar em nós mesmos. Vamos investir na nossa relação com Deus e vamos considerar que sempre é o tempo oportuno para renovarmos a nossa fé. Por isso, juntos, como comunidade cristã, vamos nos colocar em prontidão e renovar a nossa fé no Senhor. Creio em